que soluçamos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de mais mulheres na podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag Mulheres Podcasters, assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site cienciaexplica.com.br, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter como @Microbiando. Valeu, Naruhodo, pelo espaço dedicado às mulheres. Altair! Temos perguntas de ouvinte. De muitos ouvintes. É uma das perguntas que estão no top 10 de mais perguntadas. É verdade, cara. Olha que curioso. Demoramos para fazer. A pergunta de hoje veio, por exemplo, da Ana Carolina Lins, que é bióloga e tem 29 anos, é de Brasília, Distrito Federal. Aí. Ana, muito obrigado pelo seu e-mail aqui, viu? Olá, quem é Altair? Tudo bom? Estou escrevendo para dar uma sugestão de pauta para o Naruhodo. E por que, afinal, temos soluço? Existe algum jeito cientificamente comprovado de parar o soluço? Eu já tentei susto, beber água de cabeça para baixo, prender a respiração e nenhum funciona 100% das vezes. No meu caso, eu já notei que toda vez que tenho soluço, eu coincidentemente dormi pouco ou dormi mal durante a noite. Será que é só coincidência, um viés de confirmação ou tem mesmo alguma relação? Além disso, toda mesmo que tenho soluço, ele fica indo e voltando várias vezes durante o dia. Isso é comum? Por que isso acontece? Parabéns mais uma vez pelo podcast. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Ana Carolina, o negócio de ser chamado por Carol aqui. Isso aí. Altair. Mas, Altair, como você disse, é uma pergunta recorrente aqui pra gente. Com várias variações. O Vitor Otávio, de 19 anos, de Jaguaquara, da Bahia. A terra do meu antigo pai. Ah, é? Olha só. Ele nasceu nessa cidade, é bem pequenininha. Ah, é? No interior? No interior da Bahia. Então, um abraço pro pessoal de Jaguaquara. Ele faz a mesma pergunta e ainda acrescenta: animais têm soluços? Outra é o Alan Kubota, que diz que é amante de pimenta e que diz que quando exagera com pimentas muito fortes, fica com soluço. Tem alguma coisa a ver? Também tem o Daniel Sagin, de 31 anos, advogado de Cuiabá, Mato Grosso. Ele diz o seguinte: quando nossa filha começa a soluçar, a mãe fala: ih, ela fez cocô, por isso tá soluçando. Tá lá, criança cagada. Que bruxaria é essa? Bebezinho, né? E aí ele pergunta qual a relação entre o cocô na fralda e o soluço. Também o Luiz Gustavo, que é analista de sistemas, 34 anos, de Sabadell, na Espanha. Ele diz que a esposa dele, o filho dele, tem soluços com frequência e também gostaria de ter dicas de como resolver esse problema. A Lara Lacerda, que é arquiteta de Pouso Alegre, Minas Gerais, também pergunta por que soluçamos. E se dá um susto na pessoa, resolve. A Aline Lacerda, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda acrescenta: soluçar com frequência pode indicar algum problema de saúde? Altair,
Muitas coisas, hein? Muitas perguntas, ou subperguntas dessa pergunta do nosso episódio. Isso. Aí. Vamos começar pelo básico. Isso, vamos explicar o comportamento e aí, caso falte alguma pergunta, você vai me atualizando, tá? Então, o soluço é algo muito cotidiano, comum e básico. Todo mundo já soluçou alguma vez. É impossível você não ter vivido sua vida sem soluçar. O soluço, ele é um comportamento. Ele é normal. Tem o nosso episódio que é ser normal, tá? Então, nesse sentido dele ser comum. Sim. É algo comum, todo mundo faz. Enquanto humanos, vamos começar falando de humanos. Certo. Todos os humanos fazem, desde pequeno. Desde bebê. Desde dentro do útero. Olha só, dentro, antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer, a partir de 3, 4 meses, o feto já começa a soluçar. Caramba! Então é um comportamento muito básico, assim, é ligado a uma área cerebral que é o hipotálamo, que é muito básica, né, no tronco encefálico, que é ligada à respiração, por exemplo. Sim. E o soluço é um evento ligado à respiração. Sim. Tá? A capacidade de inspirar e expirar o ar. O soluço, ele é um comportamento, ele é comum, normal, mas ele pode mostrar, como uma das nossas ouvintes comentou, pode ser sinal de alguma doença. Então ele pode se transformar num sintoma. Certo. Tá? Aliás, umas curiosidades iniciais. Existe no Guinness Book, a partir de 1991, a pessoa que soluçou por mais tempo seguido. Existe essa categoria. Então, Existe. Foi um homem chamado Charles Osborne, né, que vivia em Iowa, nos Estados Unidos, que é uma região de fazendas e tal. Ele morava numa fazenda e um certo dia ele ia matar um porco. Certo. E os porcos são grandões, né? 100 e poucos quilos. Então ele ia amarrar o porco e ele ia içar o porco. Só que nisso ele teve um acidente e o porco caiu em cima dele, né? E aí como o porco caiu em cima dele, caiu... Ele ficou sem ar. Mas caiu assim em cima do pescoço, né? E aí ele ficou desacordado, foi uma concussão séria. E aí ele foi no médico, o médico fez um exame e verificou que ele tinha rompido uma pequena artéria no cérebro por conta da pressão, né, da batida. Foi sério, então. Foi um pequeno aneurisma. E desde então, ele começou a soluçar sem parar. Ixi. E ele nasceu em 1894 e morreu em 1991. Ele viveu 90 e quase 100 anos. Viveu bastante. Viveu bastante. E durante 69 anos e 9 meses de sua vida, ele soluçou. Desses 91 anos de vida... Ele soluçou 70. Ele soluçou 70. Sem parar. Foram mais de 430 milhões de vezes. Né? O acidente ocorreu quando ele tinha cerca de 28 anos e ele soluçou por 70 anos. Ele parou de soluçar porque ele morreu. Eu já não sei mais se eu acho mais incrível ele ter ficado 70 anos soluçando ou o fato de alguém ter contado os 430 milhões de soluços. Pois é. Inclusive foram feitas entrevistas com ele, né? Porque ele virou não uma celebridade. Porque tentava fazer de tudo pra fazer ele parar de soluçar. Aí até encontraram o problema neurológico, que era uma causa neurológica mesmo. Certo. E ele já tava muito velhinho, então, você tá vivendo sua vida, tudo bem, deixa pra lá. É muito triste, assim, a vida do cara foi muito comprometida por isso. Tanto que ele parou de soluçar morrendo. Mas quando você tá soluçando, você tá respirando mal. Exato, então, certo? tem uma série de consequências. Ele passou a vida inteira respirando mal, né? Isso, não, imagine comer. Você não consegue comer direito. Pois é. Então ele teve que mudar toda a dieta. Ele viveu a vida dele inteira comendo uma dieta pastosa. Ele não podia mastigar muito, não podia engolir. Isso é interessante, né? Porque a forma mais eficiente que eu uso pra resolver meu soluço tem a ver com engolição. É uma das estratégias. Não é? Tem a ver com engolição. Às vezes eu engulo água... Se não tiver água, eu tento engolir ar mesmo. Isso, né? Faz parte das estratégias. Sim. Mas ele tentou tudo e não conseguia. Então a vida dele foi muito comprometida, bem assim. comprometida. É um outro caso interessante que também foi pro Guinness Book. É de uma moça chamada jovem, né? Adolescente chamada Jennifer Mee, que ela ganhou o recorde de pessoa que conseguiu soluçar por mais tempo, mas em velocidade. Tá? Porque ela é uma velocista. Velocista de Usain Bolt do soluço. Isso. Ela teve uma crise de soluços por 5 semanas, ininterruptamente, soluçando 50 vezes por minuto. Imagina a velocidade. Por minuto. Como é que você não morre sem ar, né? Isso deu quantos soluços, Altair? Deixa eu fazer as contas aqui. Então, pela conta aqui, Altair, ela teve mais de 2 milhões e 500 mil soluços. Exato, nesse período de 5 semanas. Período de 5 semanas. E como ela era uma adolescente, ela tinha coisa de 13, 14 anos. No caso dela, a causa era uma causa neurológica, ligado a um outro Naruhodo que a gente gravou, que é o Naruhodo 173. Naruhodo 173 sobre cacoete. No caso dela era um cacoete. Olha. Como a gente fala naquele episódio, tem aqueles cacoetes de piscar, de olhar pra cima, ela tinha um cacoete que era soluçar. Mas isso significa então que
ela não tinha o fechamento lá da passagem de ar Não, ali? tinha. Então, era um soluço de verdade. Era um soluço de verdade. Por conta da contração do diafragma, ela tinha isso, só que a origem disso era por um sinal neurológico alterado, no caso ligado a um cacoete que ela tinha. Só, aí, curioso. depois de 5 semanas, ela melhorou. Né? Então, ouça o nosso Naruhodo sobre cacoetes. Além disso, tem um outro caso muito curioso, que é do Christopher Sanders, que era um outro caso, em que em 27 meses, de 2007 até 2009, ele soluçou 10 milhões de vezes. 10 milhões de vezes. Muitas vezes, certo. Isso. E aí, não se achava a causa, inclusive, vamos deixar na descrição um vídeo dele, fizeram uma entrevista com ele, em que ele não parava de soluçar, mas conseguiu falar, ser entrevistado, e encontraram que ele tinha um tumor cerebral, numa região próxima ao hipotálamo. E aí o soluço tinha a ver com isso? Tinha a ver com isso, com a pressão do tumor na área do hipotálamo, e aí fizeram a dissecção da área e tal, e ele melhorou. Então você vê que o soluço é um comportamento ligado a uma série de funções, assim. Nesse sentido, o soluço merece ser analisado em função das 4 causas aristotélicas. Olha só! Merece. E é isso que regirá o andamento deste episódio. Você já esperava por isso, né? Claro. Então, o que é soluço? Tá? A definição. O que é soluço? Soluço biologicamente. Biologicamente. Então, ele é uma contração involuntária do diafragma, causando uma inalação súbita de ar e fechamento da glote. Glote é aquela tampinha. Da garganta. Né? Isso, da tampinha garganta. da garganta. Isso, então, onde ficam as cordas vocais. Então, só o diafragma, ele sozinho, ele involuntariamente se contrai. Isso. O ar sai. O ar sai e aí a tampinha da garganta vai e fecha. E daí que sai o som. Esse som sai disso, tá? Então são 2 estruturas agindo ao mesmo tempo. É o diafragma e a glote, tá? Um joga o ar para cima e o outro tenta fechar, o ar passa e gera o barulho, né? O rick. E é uma contração involuntária, isso é importante. O diafragma, ele é um músculo que fica embaixo dos pulmões e ele separa os pulmões dos órgãos abdominais, né? Do fígado, do intestino e tal. Então, é interessante que, assim, contrair o diafragma voluntariamente não é tão fácil assim, precisa de treino, né? Não, então, na verdade, a gente voluntariamente é difícil, mas involuntariamente a gente... E involuntariamente a gente faz o tempo todo, porque certo? A gente respira. Exatamente. Isso. O diafragma é como se fosse a forma de um arco, de um arco e flecha. Sim. Quando o ar entra, ele abaixa, e quando você expulsa o ar, ele dobra de novo, ele arqueia de novo. Tanto que no mindfulness, ou exercícios na meditação, de respiração, né, você tem esses exercícios justamente para você ter domínio do seu diafragma. Isso, para aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Então, nadadores treinam, enfim, né, para você conseguir inspirar mais ar e aí ter mais troca gasosa, para ter mais resistência cardiovascular. Certo. Então, basicamente, o soluço é isso. Certo. Então, é a causa básica. Tem muita gente que fala que é uma cãibra no diafragma, não é. Porque o padrão das fibras musculares do diafragma é um pouco diferente. Certo. Não é uma cãibra, na verdade, é uma contração involuntária. Se é uma contração involuntária, se você pensa, todos os músculos que vocês têm, os músculos são ligados a nervos. E os nervos são ligados à medula e aí ao cérebro, tá? E a gente tem 12 pares de nervos cranianos que dão todas as ramificações até do corpo. Então tem 2 nervos que são ligados ao diafragma e propiciam o movimento dele e da respiração, tá? Os nervos são o nervo vago, que a gente já falou em vários episódios do Naruhodo, sobretudo o episódio 125, que é por que as pessoas desmaiam com sangue, né? E um pouco no episódio 162, que é sobre nocaute, que acontece o nocaute. Então, o nervo vago é um nervo responsável pela movimentação do diafragma e o outro é um nervo chamado nervo frênico. O nervo frênico, ele sai do lado do seu pescoço, ele entra por dentro do corpo, ele passa entre o coração e o pulmão e se liga diretamente no diafragma. E ele tem uma ligação indireta também com os nervos ligados ao rim, ao sistema renal. Então, quando eu falo de causa material, estou falando da estrutura que gera o soluço, né? Certo. Então, a estrutura muscular e a estrutura nervosa. E aí tem um conceito básico, assim, de neuroanatomia e tal, que a gente tem tipos de nervo. Você tem os nervos que levam a informação das extremidades do corpo para o cérebro, que são chamados de nervos aferentes. Certo. Nervo aferente é o nervo que sai da periferia para o centro. Isso também é nome de rua. Quando eu falo de rua, ruas aferentes. São ruas que o sentido da rua é da periferia para o centro. Certo. Tá? Então, por exemplo, você põe a mão numa chapa quente. Você tem receptores de calor e de pressão e de dor. Os nervos ligados a esses receptores são receptores aferentes. Então o sinal sai dos dedos para o corpo, né? Para a medula e para o cérebro. E você tem os sistemas eferentes, que fazem o sentido contrário. Saem do cérebro para as extremidades. Em geral, os sistemas eferentes, os nervos eferentes, são nervos motores. Então eu ponho a mão na chapa quente,
você tem um sinal que às vezes precisa ter uma resposta rápida, nem chega no cérebro, para na medula, você já tem a resposta motora de tirar a mão. Antes mesmo de chegar no cérebro. Isso, que é chamado arco reflexo. Certo. Né? Quando, por exemplo, você levanta a perna e eu bato no seu joelho e você estica a perna. Isso é um arco reflexo. O sinal não chega na sua cabeça, na própria medula. Na medula já é o suficiente já. Isso. Olha só. Então, em mecanismos muito básicos, assim, o arco reflexo funciona bem. E aí você tem a ligação do sistema aferente e eferente com o cérebro. Em que áreas do cérebro, né? Principalmente o hipotálamo. Porque o hipotálamo, entre outras funções, é responsável pelo controle respiratório, da respiração e tal. Controle ventilatório, na verdade, porque também tem um pouco a ver com batimento cardíaco e tudo mais. Tá? Então, isso são as causas materiais do soluço. A gente soluça porque tem sistema aferente, as fibras nervosas, né? O sistema eferente, que aí os nervos envolvidos nisso é o nervo frênico e o vago, e o hipotálamo. Tá? Isso que dá a causa material do soluço. Beleza. Causa formal. Não é porque você tem sistema nervo vago, frênico, hipotálamo que você soluça. É porque dá uma contração involuntária. Né? A causa formal tem 2 pontos. O primeiro é assim, os nervos, né? Eles são ligações nervosas, são neurônios. Os neurônios são ligados por uma estrutura que a gente chama um funcionamento bioquímico, que são as bombas de sódio e potássio, que geram os potenciais de ação, que geram lá as sinapses. E essas sinapses a velocidade delas são reguladas pelos neurotransmissores, de forma bem básica. Você tem 3 neurotransmissores relacionados com o funcionamento do diafragma. O principal deles é o GABA. Velho GABA. A gente já falou em vários naruhodos. Sim. Quando a gente fala de GABA, a gente estava falando do quê? De bebida alcoólica. Álcool, muito bem. Tem o Naruhodo 52, por exemplo, que é o porquê que eu faço xixi mais rápido quando eu bebo, né? Mais vezes, né? Mais vezes, isso. A gente comenta um pouco a função do GABA. O GABA é o principal neurotransmissor relacionado com isso, mas também tem a dopamina e a serotonina, tá? Vamos deixar na descrição um artigo que explica toda a fisiologia em mais detalhes, eu vou fazer só um resumo. Mas o fato da gente pensar sobre o GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Isso. Ele inibe a ação de algumas vias, tá? Então, se não tivesse GABA, por exemplo, no hipotálamo, para regular o funcionamento respiratório, as pessoas soluçariam sem parar. Certo. Então ele dá um controle, ele inibe um pouco a ação dos neurônios, ele dá um controle, né? É como se fosse uma sintonia fina, tá? Como que você faz para inibir o GABA? Álcool. É por isso que bêbado soluça. Olha só. É por isso que bêbado, uma das coisas que você tá ficando meio bêbado, você tá falando com a pessoa, ela tá normal. Certo. Você acha? Ela tá normal. De repente, começa a soluçar, fica fora de controle, bateu, assim, né? Bateu. Às vezes ela tá com bom controle, ela tá falando bem, tá bem orientado, não tá falando nenhuma besteira. Quer dizer, não é um estereótipo, então. É real isso. É real. É uma reação física natural do corpo. Fisiológica. Assim. Então, às vezes você não se sente bêbado. Certo. Sabe, a pessoa tá conversando com você tá normal. Mas quando começa a fazer o efeito do álcool, uma das coisas é o soluço. Certo. Tá? E pessoas muito bêbadas também soluçam, porque aí já descontrolou tudo, né? Já inibiu todo o GABA. Mas é um bom sinal, então, pra saber que você passou um pouquinho do limite. Ótima observação, já é um sinal. Então, quando você já tá bebendo um pouco a mais do que deve, ou, por exemplo, você bebeu muito rápido. Você bebeu uma quantidade de álcool grande, leva um tempo pra agir. Sim. Aí o cara fica apressado e bebe mais. Se você começa a beber, já tá soluçando, para um pouco. Porque o efeito vai vir depois. Certo. O efeito comportamental vem depois. O soluço é, de fato, um sinal prévio. Inicial, assim. É um sinal inicial. Então, já tem um uso adaptativo. Então, a causa formal é ligada com neurotransmissor, com toda a regulação ventilatória também. E aí a gente entra agora na causa eficiente. Certo. Causa eficiente é ligada ao comportamento mesmo. Quando você bebe, tudo bem, aí liga a causa formal, né? Sim. Falta o neurotransmissor, começa a dar uns problemas, entre eles é o soluço. Comportamento que leva à causa formal. Isso, é o comportamento que leva à inibição do neurotransmissor e aí dá o problema. Mas você tem causas comportamentais que geram soluço. Por exemplo, você engolir muito ar. Certo. Ou você comer muito rápido. Ou você comer... é quando você está engolindo ar também demais, né? Ou quando você, por exemplo, está comendo e você corta pedaços muito grandes de comida. Muito glutão, sabe? Você vai comer muito rápido e muita quantidade. Com pressa, assim. E aí pode dar soluço. Porque às vezes a comida fica meio entalada e você toma água para descer, às vezes pode dar soluço. Certo. Pode dar uma contração involuntária. Porque a tendência imagina que você comeu um pedaço de bolo muito grande. Aí você engole e vai ficar meio preso na sua garganta.
qual que é a tentativa do corpo? É jogar pra fora. Certo. Você vai fazer um reflexo respiratório. É o seu corpo tentando extirpar isso. Pra você não sufocar, né? Aí você toma água, mas aí depois começa a soluçar. Nervosismo pode levar a pessoa a soluçar? Pode. Ansiedade, aí tem a ver, sei lá. Sim, tem uma causa fisiológica comportamental. Tem a ver com o cacoete, né? O cacoete também tem um pouco a ver com questão de estresse, principalmente estresse e ansiedade. O cacoete, uso de medicamento. Então tem alguns medicamentos, sobretudo os que atuam no sistema nervoso, barbitúrico, diazepam, por exemplo. Que pode ter isso como efeito colateral. Exato, assim, porque ele age nos neurotransmissores, né? Certo. E aí pode desregular o diafragma, né? O sistema ventilatório. Cocô. Tem um ouvinte aqui que falou que quando a criança começa a soluçar, a mãe diz que tá com vontade de fazer cocô. Vamos falar sobre isso. Bebês. Não é qualquer criança. Assim. Depois de 1 ano, não tem mais isso. Então imagina a criança de 0 a 1 ano, tá? O bebê. Bebês soluçam, em média, 9 vezes mais do que adultos. Ou criancinhas maiores. Sim. Por quê? Porque os bebês não nascem com a capacidade de tremer. Sabe quando você tá com frio? Sim. Você treme. Sim. Você tem um reflexo termorregulatório. Né, pra tentar esquentar o corpo. Assim, isso. É o corpo tentando esquentar o próprio corpo. Ele treme. Mas isso é um reflexo termorregulatório. Bebês não nascem com isso. Isso é desenvolvido. Tem que ter uma maturação cerebral. Por isso que a gente tem que ficar tão atento pro bebê estar ou não passando frio. Porque ela não sabe indicar com tremor, né? Isso. Mas tem uma indicação que é soluço. Soluço também pode ser sinal de frio. É sinal de frio. Então, o soluço em bebezinhos tem 2 sentidos. O primeiro é frio, que é muito comum. O bebezinho tá de boa, ele já comeu, ele não tem nada, é sinal de frio. O segundo aí tem a ver com cocô. Porque como ele tem que fazer força intestinal, né? E é um movimento involuntário dele, e é um bebê pequeno, né? O que acontece? Pra você fazer o peristaltismo, suponha que você é um organismo pequeno, adultos não acontecem mais. Você é um organismo pequeno, você tem pouco sangue, proporcionalmente ao corpo. Então pro peristaltismo funcionar, né? Que é quando você tem esse reflexo de fazer cocô, o bebê, ele não faz isso, mas o corpo faz, ele coloca o sangue pros órgãos internos. Certo. Logo a parte externa fica sem irrigação. Logo você passa frio. E aí você soluça. Isso, e tá fazendo cocô ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu? Então a temperatura corporal externa diminui, a interna aumenta pro peristaltismo e aí o sinal externo é soluçar. É um fenômeno simultâneo. Simultâneo. Um não é causa do outro, mas... Sim, mas são simultâneos. Acabam sendo simultâneos. Isso. Então tá explicado porque que alguns bebês, não são todos, dão soluço e depois fazem cocô. E pimenta? Tem um outro ouvinte aqui que perguntou sobre pimenta. Você já teve isso? Você gosta de pimenta? Eu adoro pimenta. Quando você comia pimenta... Adoro pimenta. Você já teve... Não. Mas você fica com coriza, por exemplo. Sim. Você fica com coriza, às vezes... Coriza, suor. Então, porque, como a gente viu no episódio sobre pimentas, né? A molécula da pimenta ativa receptores de dor. O corpo, na verdade, ele não tá sentindo pimenta, tá sentindo dor. E às vezes tem algumas reações que a gente chama de simpáticas. Porque tem o sistema parasimpático e o simpático. Então, ouça o nosso Naruhodo sobre medo de sangue, que é o 125. O sistema simpático é um sistema autônomo do corpo. Ele age por conta própria. O parasimpático é um sistema que a gente tem um pouquinho mais de controle. Parasimpático, calma. Você tá muito ativado, calma. Né? Então, ouça o Naruhodo 125. Então, imagina que você tá comendo pimenta, o corpo tá interpretando como dor. Sim. Ele vai ter uma série de sinais simpáticos. Um deles é suar, outro é, às vezes, correr lágrima, esquentar, o rosto fica vermelho e, às vezes, soluço. É um jeito do corpo também reagir. Sim, É como se fosse uma reação ao estresse, né? De você estar colocando ele sobre estresse. Mas então tá relacionado com as nossas receptores de dor, assim. Sim, e com o sistema simpático, né? Com esse sistema a gente tá em estresse. Tá acontecendo alguma coisa. Não sei o que tá acontecendo, mas tá acontecendo alguma coisa. Certo. E aí o corpo reage de formas a tentar, entre aspas, se defender, né? Uma das formas de defesa é o soluço. Certo. Porque aí é a tentativa, de novo, é a tentativa do corpo de colocar as coisas pra fora. Sim. Que na verdade ele não entende que você tá comendo pimenta porque você gosta. Sei lá, o povo é meio doido. Você entendeu o sistema, né? Entendi. Lembra muito o sistema, como eu falei anteriormente, você tá comendo o bolo e come um pedaço muito grande. O corpo quer colocar pra fora. Você acaba soluçando. Você come muita pimenta, você tá com aquele negócio queimando. Quando você tenta colocar pra fora, você acaba soluçando. Outra causa eficiente do soluço, aí são problemas mais graves, refluxo. Refluxo gástrico. Estimula também o diafragma, né? Por conta da ação do estômago. Você pode ter soluço também, úlcera, né? Certo. Casos mais graves, câncer. Às vezes você tem um tumor embaixo do diafragma. Não é no diafragma, mas embaixo. Tá. Às vezes a pressão do tumor pode afetar o funcionamento desse, você tem soluço. Às vezes um problema no próprio diafragma, que é uma hérnia, né? Às vezes tem uma hérnia, um sinal inicial é soluço. Certo. Infarto.
Às vezes um sinal de infarto, de que o coração não está funcionando muito bem. O coração está com uma arritmia. Logo está afetando a respiração. Logo afeta o diafragma e esse soluço. Entendi. Então, às vezes, um médico, um cardiologista bem treinado, ele vê seu tipo de soluço, vê que você tá meio gordinho, vê que tem alguma coisa, a pressão tá alta, mano, vamos cateterizar agora. Às vezes isso é um sinal que você tá tendo um infarto. Certo. Tá? E aí uma causa muito mais rara de soluço é falência renal. Porque o que acontece? Quando o rim para de funcionar, o seu sangue não tá filtrando direito. Sim. Assim, o rim para, ou fica funcionando numa capacidade muito baixa, você aumenta muito os íons do sangue. Os eletrólitos, né? Fica com muitos eletrólitos. E aí, como a sinapse depende dos eletrólitos, em alguns casos, você pode ter uma hiperestimulação de algumas vias nervosas. Entre elas, a via do frênico, porque ele fica próximo do rim também. E aí você pode ter soluço. Tá. Então, pessoas que fazem consequência do mau funcionamento problema do rim. No sistema renal. Às vezes o nefrologista olha a pessoa com muito soluço, que faz diálise e tal, tem que mudar os parâmetros da diálise. Entendi. Que pode ser que não esteja funcionando muito bem. Então você vê que o soluço é um mecanismo básico que vê muita coisa. Sim. Você consegue ver muitas coisas. É verdade. Ao mesmo tempo, não é pra você ficar assustado. Você tô com solução, eu vou morrer. Também não é assim. Na maior parte das vezes, na verdade, é uma coisa trivial, né? 99% das vezes não é nada disso. Por exemplo, veja os exemplos que a gente falou no começo do episódio. O cara que soluçou 10 milhões de vezes. Quando é algo muito anormal, aí pode ser relacionado a algum problema, né? Agora, um ouvinte também perguntou porque ela reparou que quando ela tem soluço, ele fica indo e voltando durante o dia inteiro, assim. Não é que ele passa definitivamente. Tem vezes em que o soluço vai e volta durante o dia. Aí tem a ver com a fonte do soluço. Tá. Então, como eu falei anteriormente, é o diafragma. Ele é estimulado principalmente pelo nervo frênico e o nervo vago. Quando o nervo frênico é superestimulado, tem algumas causas do soluço relacionadas com isso. Certo. Quando é o nervo vago, são outras causas. Tem origens diferentes. Tem origens diferentes, mas o mecanismo o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E não dá pra você saber, olhando de fora, assim. Não tem como fazer um teste pro frênico ou pro vago, não tem como saber. Então, suponha que você está soluçando e é por causa do nervo frênico. Certo. Geralmente, quando é o nervo frênico que está super estimulado, são causas mais físicas. Você engoliu muito ar, você comeu uma coisa muito grande. É coisa mais física mesmo. Quer dizer, então dependendo aí da origem, pode ser que a estratégia para resolver o soluço seja diferente. É diferente. Tá, então no frênico tem mais a ver com ter engolido ar demais. Coisas físicas mesmo, certo. Né? Por exemplo, você aspirou. Você comeu alguma coisa que ou bebeu algo e você meio engasgou. Isso, entrou no buraco errado, que a gente fala, exato. né? Entrou no buraco errado. O buraco errado é quando a glote não fecha direito, aí entra um pouco de líquido no pulmão. Sim. Aí você tosse, e aí às vezes você fica com soluço, tá? Quando é frênico, em geral, as soluções são mais motoras mesmo, assim. Certo. Tipo engolir. Física, tipo engolir, tipo tomar água, alguma coisa assim. Quando é ligado ao nervo vago, e o nervo vago é ligado muito ao sistema simpático, ele tem uma ligação não só com o hipotálamo, mas com várias áreas do cérebro, provavelmente é nervoso. Provavelmente tem uma causa ligada ao estresse. Pessoas que têm medo de sangue, não medo, mas desmaiam com sangue, tendem a ter soluços desse tipo que dura o dia inteiro. Pessoas que são mais ansiosas têm esse tipo de soluço intermitente. Certo. Né? E aí, quando que um soluço fica clínico? Quando ele é só um comportamento e quando ele fica clínico. Pela associação, vamos deixar uma revisão médica sobre isso, né? Se você soluça, assim, de forma intermitente, de 1 minuto até 48 horas, é normal. Tá. Então, vai e volta e tal, até 48 horas, aí depois de 48 para, é normal. Se durou mais de 2 dias... Então, mais de 2 dias, entre 48 horas e 1 mês, é chamado soluço persistente. E aí tem algumas alternativas para lidar com isso. Quando ele é maior que 1 mês, ele é chamado de intratável. Intratável? Porque aí não se tem causa. É uma causa muito... Se desconhece como lidar com isso. Exato. É isso? Porque, assim, as formas de solução comuns não funcionam, tá? Não é uma questão motora e nem medicamentosa. Então quer dizer que a partir de 2 dias já tem que prestar mais atenção. Isso. Porque afinal já começa a prejudicar sua respiração, né? E a sua alimentação, várias coisas. Você não consegue falar direito. Sim. Não. Até 2 dias tudo bem. Tá? Ainda mais quando tem muito espaço entre uma e outra, sei lá, 5 minutos, aí tudo bem. Mais de 2 dias, vai no médico. Certo. Vai ver o que é. Se passar de 1 mês, aí já tá na TV, né? Sei lá, né? Já é alguma coisa mesmo. Vai pro Globo Repórter. Então. Aí a causa fica mais rara, né? Aí pode ser ligado a um tumor cerebral, uma coisa mais rara. Certo. Tá? O susto resolve esse tipo aí? Então, aí eu tenho uma pergunta pra você, dado que a gente conversou até agora. Vamos supor que o susto funcione. Certo. Eu te dou um susto, melhora seu soluço. Qual foi a causa dele?
Você acha que é uma causa ligada ao nervo frênico ou vago? Então, primeiro eu achei que era o frênico, porque eu achei que o susto é pra gente ter um tranco. Uma respirada rápida, assim, sabe? Sei lá, você aspira o ar rapidamente e isso faz com que a glote abra, sei lá. Mexa aí as coisas dentro. Depois você me explicou o mecanismo do vago, aí eu fiquei em dúvida. Então, ele serve um pouco pra cada um, mas ele é mais eficiente pro vago. Certo. Porque de fato dá uma... Tem a ver com o sistema simpático. Tem a ver com o sistema simpático e tem a ver com a ansiedade. Você tirar, mudar o foco da ansiedade, às vezes acaba com soluço. Porque você dá um choque de, sei lá, se é adrenalina, sei lá o que, né? Você dá uma mudança de estado na pessoa grande e aí reorganiza todo o sistema. Tá? Você dá é um reboot, entre aspas, né? Não é sempre que funciona, né? Não. Então, isso é importante. Vamos deixar também no post uma revisão. Fizeram uma revisão sistemática sobre todas as possíveis soluções para o soluço. Né? E perceberam que todas têm graus de eficiência, mas nenhuma delas é maior do que as outras. Certo. Então a ideia é que você tente todas. Todas. Vai tentando, né? Só que assim, de novo, a gente tem 3 níveis de soluço. Tem o comum, o resistente, né? E o intratável. Tá? Então é comum, persistente e intratável. Quando você tem o comum, em geral, manobras, né? Quais são os tipos de... Não é crendice nem nada. De fato, eles têm uma relação fisiológica. Certo. Um deles é chamado manobra de valsalva. A manobra de valsalva é você tampar o nariz e apertar. Isso. Né? Que você usa, por exemplo, quando você nada ou quando você pega avião e tal. Isso, exato. Mas não pode fazer muita força também. Não né? pode fazer pode muita estourar força. os tímpanos isso aí, não é? Isso. Faz um pouquinho. Porque a ideia não é nem a força que você faz. Sim. É você aumentar a quantidade de gás carbônico. Certo. Então, quando você aumenta a quantidade de gás carbônico da respiração, os nervos do diafragma tendem a relaxar um pouco. Tá? Isso é um jeito. Outro jeito ligado a isso é tomar água. E especialmente água gelada. Tá? Tomar um copo de água gelada, e especialmente um copo grande, faz com que você passe um tempo com limitação de oxigênio e aí pode melhorar. Tá? Essas soluções quando E não você precisa ser de ponta cabeça, né, Antônio? Então, essas soluções são quando você está entre 0 e 2 dias. Certo. Tá? Entre 0 e 2 dias. Lá. Isso, é o comum. Né? O susto entra um pouco nisso, certo. Mas não tem tanta eficiência. Não tem, então né? logisticamente não Você vale depende de uma outra pessoa. Isso, tem que ser eficiente o susto. Aí não. Tá? Então não funciona tanto. Às vezes frio, igual os bebezinhos, tem pessoas, principalmente pessoas com um grau de ansiedade. Quando eu falo ansiedade, não é clínico, tá? De excitabilidade maior, às vezes quando vai num lugar frio com neve, fica com soluço também, tá? Às vezes você esquentar o corpo, melhora o soluço. Então, provavelmente está num lugar frio, se for para um lugar aquecido, o soluço passa. Certo. Essas são soluções comuns para o soluço normal. O soluço normal é até 2 dias. Até 2 dias. Passou de 2 dias. Altair. Entre 2 dias e um mês... Temos que radicalizar. Isso, aí o negócio já tá... Você já tentou tomar uma caixa d'água, já fez um monte de coisa. Aí tem algumas outras técnicas, movimentos, né, manobras. Uma delas assim, ó, imagina, você está sentado numa cadeira com os pés para frente, né? Aí imagina, ó, você continua sentado, você coloca os pés no assento da cadeira, como se você estivesse abraçando os seus joelhos, sabe? Então você põe os pés no assento e abraça os joelhos. E balança pra frente e pra trás. Isso é um movimento que diminui. Soluço mais resistente. Porque nessa pressão, principalmente se você jogar o tronco um pouco pra frente, tá mexendo o diafragma. Tá, mas deixa eu entender, é uma posição de lótus, é isso? Uma posição... Não, você senta numa cadeira normal, levanta os joelhos e coloca os pés em cima do assento da cadeira. Assento do banco. Isso. Como se tivesse agachado. Agachado, assim, só que pra em cima meditar. da cadeira. É isso. Só que sem abrir a perna, com a perna fechada. Tá, com a perna fechada. Com a perna fechada. Entendi. E aí você abraça os joelhos. Aí você abraça as pernas e faz esse movimento de balanço. Faz um pra frente e pra trás e abraça as pernas com alguma força. Tá, isso já é um movimento também possível. Uma outra saída foi um artigo também, a gente deixa na descrição, que foi feito no Japão, que é uma técnica que é útil com crianças, não bebês, mas crianças um pouquinho maiores, que é colocar um pouquinho de vinagre na narina, para você aspirar um pouquinho de vinagre. Só um pouquinho. Então, qual é a explicação disso? Porque o vinagre é meio ácido. Certo. E aí estimula. Né? Estimula o nervo vago, porque passa pela garganta, pode estimular o frênico. É igual, sei lá, você pega limão. Você toma um suco de limão bem amargo, assim, bem azedo, né? Azedo, E sem açúcar, sem nada. E às vezes é uma forma de diminuir soluço. Certo. Né? Dá uma certa estimulação dos nervos, né? Uma outra estratégia é usar cotonete, não enfiar muito fundo, mas colocar na orelha, passar no ouvido. Tá? Porque o ouvido tem um canal entre o ouvido interno e a garganta, que chama tuba, e às vezes a estimulação da tuba
tem uma ligação com o vago e aí... Também com muito cuidado pra não inflamar o não ouvido, enfiar né? lá dentro. Não precisa enfiar lá dentro, é só mexer mesmo. É só estimular por fora Isso. mesmo. Você já viu quando alguma vez que você usou o cotonete que dá vontade de tossir? Você já teve isso? Não. Nunca? Algumas pessoas devem ter, principalmente pessoas que têm a tuba muito fechadinha. Certo. Você vai usar o cotonete e dá vontade de tossir. E essa vontade de tossir, às vezes, melhora o soluço. Perfeito. Tá? Acontece com algumas pessoas. Que são as mesmas pessoas que têm problema no avião, quando o ouvido dói. Tá. No avião é porque você tem a tuba muito fechada. Certo. E aí a pressão do avião atrapalha. Às vezes, pegar um avião melhora o soluço também. Porque muda toda a barometria da garganta. E aí, soluções. Imagina que você tá 3 semanas. Puta, não consigo parar de soluçar. Não consigo, né? Aí, medicamento. Principalmente porque mexe nos neurotransmissores. Só que os medicamentos são muito fortes. É antipsicótico, sedativo forte. Assim, Você toma lidocaína, que é um sedativo, né? Carmapapezina, gabapentina. Que são remédios muito fortes. Você fica todo relaxado, para o soluço, mas você fica dopado, assim. Então é só em casos muito graves, assim, que certo. aí... E se mesmo assim não resolver, aí você tem que caçar alguma coisa. Pode ser um infarto, pode ser um tumor, pode ser alguma coisa no cérebro mesmo. E aí tem que ver. Né? Aí é caso a caso, é algo muito individual. Entendi. Tá? Então, todas essas soluções são igualmente prováveis, elas podem ajudar a resolver, né? E aí tem que tentar mesmo, tá? E aí chegamos finalmente nas causas finais. Será que soluço é adaptativo? Tem uma causa evolutiva para um soluço? Ou é um coproduto de qualquer... Tipo, aconteceu por acaso? O que você acha? Não faço a menor ideia. Você não tem um palpite? Porque Eu pensa tenho um só. palpite. Que talvez tenha a ver com o fato de quando as espécies começaram a sair da água. Boa hipótese, boa Pode ser uma hipótese, Vai, explore e fale mais sobre isso. E aí teve uma transformação grande do sistema respiratório, assim. Não é? Não podia entrar água em qualquer lugar do corpo. Muito bem, sei lá, alguma coisa assim. Muito bem, exatamente por aí. Então acho que peixe não tem soluço. Então, ótimo. Não, vamos lá. Por que peixe não soluça? Porque tá sempre com água dentro do corpo. Isso. Dentro do corpo mesmo não é tudo passando água, mas a água passa pelas brânquias. Sim. Né? E aí a troca gasosa acontece porque a água passa pelas brânquias, tem uma troca ali. Então é como se os alvéolos, entre aspas, desculpa quem é biólogo que eu vou sintetizar, tá? É como se os alvéolos fossem externos. Então a brânquia é como uma água que passa, tem a troca gasosa ali, sai gás carbônico e entra oxigênio, mas é tudo externo. Sim. Então não precisa, a água pode passar livremente, ela não precisa ficar fora de nenhum lugar. Isso. Né? Quando você tem pulmão, o pulmão não pode entrar água. Exato. Né? Tá protegido. A troca gasosa tem que acontecer no ar. Né? Então imagina, por exemplo, um sapo. Porque uma parte da vida do sapo é como um organismo aquático e outra ele sai da água e vira o sapo. Quando o sapo é girino, ele tem de fato brânquias. Sistemas muito parecidos com o do peixe de brânquias. Então a troca de ar é interna, ele vive dentro da água e aí não precisa ter pulmão. Certo. Conforme ele vai crescendo, né, e ele vai indo mais para a terra, vai aparecendo um pulmão. Né? Então imagina, o ar passa pela brânquia, vai ter na troca gasosa, tá indo muito bem, tudo bem. Só que o bichinho tá crescendo. Conforme ele cresce, vai aparecer uma bolsinha atrás da brânquia, atrás do sistema branquial ali. Essa bolsinha que vai aparecendo, ela não pode entrar água, porque é o pulmão, vai virar o pulmão depois. Então o que acontece? De tempos em tempos, o sapo, ele meio que faz uma pressão de ar, você tem atrás desse saquinho, você tem uma estrutura muito parecida com o diafragma. E ele dá uma contraída para jogar água para fora. Então ele dá tipo um sopro. Ele dá uma cuspida, né? Uma espécie de cuspida. É que não é uma cuspida porque não sai Parece que é uma cuspida, na verdade. É que não sai pela boca. Né? Sai por essa estrutura vestigial ainda, que é a brânquia. Então é como se você pegasse uma bolinha, tipo uma bexiguinha, e aperta, aí sai um jatinho de ar. Esse jatinho de ar é para não deixar a água entrar. Conforme ele vai crescendo, vira o sapo mesmo, aí a brânquia involui e aí fica o pulmão mesmo. Né? E ele respira pela pele, né? Toda a estrutura da pele. Então, exatamente, sua observação foi muito boa. Muito boa, a estrutura é essa. Então, imagina, você tem anfíbio, você pode falar assim de um jeito bem leigo, assim, principalmente quando é girino, né? Os anfíbios respiram com soluço. Principalmente na fase de girino, eles estão o tempo inteiro jogando ar pra fora. Então o ar passa pelo sistema branquial, tipo branquial, e aquela água que tenta entrar pro pulmão é expulsada. Certo. Então o soluço pra ele é importante pra sobrevivência mesmo, esse mecanismo do diafragma. Então o animal não precisa ter pulmão pra ter uma espécie de soluço? Ou precisa? Não, precisa ter pulmão. É dependente do sistema pulmonar. Porque foi o que eu imaginei. Isso. Assim. Animais que não têm pulmão não soluçam. Animais que só tem brânquia não soluça. Peixe. Isso. Animal que transição... A transição, como no caso do sapo, que isso. a gente tá narrando aí o soluço é importante para
para respiração. Sim. Ele é indispensável. Ele não é involuntário. Sim. Tá? Aí você tem os animais só pulmonares, né? Que é réptil e ave. Eles não soluçam. Tá. Galinha não soluça. Em estado normal não soluça ou nunca soluça? Nunca. Tá. Não é algo deles, assim. Tá. Se tiver algum soluço, é algo que realmente está comprometendo a vida do indivíduo, é uma doença, é algo muito grave. Tá. Muito raro. Quem soluça, então? Então, volta no mamífero. E por que volta no mamífero? Então, se você pensar, a grande maioria dos répteis e as aves vem do ovo. Sim. Então, o ovo não tem água dentro. Começa com a própria estrutura que dá origem ao organismo e no final, por exemplo, você pensa um pintinho, só tem ele. Né? Toda aquela água, entre aspas, virou ele. Né? Então, ele precisa do pulmão desde o início. Sim. Não precisa desse sistema intermediário. Só que quando você volta nos mamíferos, uma característica de você ser mamífero é ter placenta. Que é um líquido. Então você nasce dentro de um líquido. Logo, esse sistema, entre aspas, pseudobranquial dos anfíbios volta. Certo. Né? E aí volta esse mecanismo de ter que soluçar. Verdade. Quando você tá lá dentro do útero, desenvolvendo envolto pulmão, de placenta e ainda não tem o pulmão desenvolvido, tá desenvolvendo, você tá tendo que respirar de outro jeito, né? Isso, a respiração é diferente e aí você tem esse soluço. Certo. Inclusive, se você fizer um mapeamento, que aí é uma coisa genial, que é a anatomia evolutiva, você pega o cérebro de um sapo, vê as estruturas relacionadas com o hipotálamo, com as áreas associadas à respiração, você pega no humano, de forma proporcional, fazendo uma regra de 3, são proporcionalmente as mesmas. Olha só. A estrutura que propicia a respiração no anfíbio pelo soluço é o que propicia na gente também o soluço. Fantástico. E aí você tem questões adaptativas, por exemplo, que aí está em discussão. Então o que a gente pode dizer que o soluço, como causa final, tem uma importância evolutiva mesmo, né? Só que assim, aí tem muito biólogo evolutivo discutindo, será que é só uma coisa que, tipo, tudo bem, teve do anfíbio, pra gente apareceu e ficou, porque não matava ninguém, não fazia nenhum problema, e tudo bem. Ou de fato tem uma importância evolutiva, né? E aí os argumentos a favor da importância evolutiva humana do soluço é dos bebezinhos. Porque bebezinho pequeno não sabe tossir. Tossir é algo que você aprende depois, precisa de mais maturação, precisa de um pouco mais de controle. Você tossir, por exemplo, quando você está com alergia ou espirrar, tudo bem, é algo mais involuntário, mas tossir mesmo é algo que depende muito de controle intencional. Sim. Então bebês não tossem. Tosse a partir de 9 meses, 10 meses, perto de um ano. Antes disso, por exemplo, o bebezinho deitado tem que amamentar. Ele não pode aspirar o leite. Sim. Uma das formas de evitar isso e propiciar o arroto é soluçar. Então o soluço é uma pseudo-tossida também. Então tem uma importância evolutiva disso. Tem uma relação com o frio também, né? Com o reflexo do sistema vago. E já exploramos, né, como você viu, as 4 causas de Aristóteles do soluço, né? Grande Aristóteles. Tá vendo como ele é útil? Tá vendo como você consegue organizar o conhecimento de um tema que parece esdrúxulo, mas é muito importante? Pois é. Então, o soluço, ele é um comportamento. Em alguns casos, ele é um comportamento sinal. Como comportamento é algo totalmente normal, comum, prevalente em todo mundo, todos os mamíferos, pelo menos, e anfíbios, principalmente. Mas ele também pode ser um sinal de alguma enfermidade. Principalmente quando o comportamento, frequência ou duração é algo anormal. Sim. E aí tem que ser observado, como a gente comentou. Uma coisa interessante, aí só pra deixar a zoeira final, assim, né? Em 2006, teve um médico que chama Francis Fesmine, ganhou o Ig Nobel com Olha o soluço. Ig Nobel. É claro. Ele ganhou com um estudo de caso, vamos deixar na descrição, inclusive é um estudo que foi publicado no Annals of Internal Medicine, que é uma revista muito boa da área de medicina interna. Tá? O caso era o seguinte, era um relato de caso. Era um paciente que estava muito enfermo mesmo, inclusive deixamos referências que o estudo de soluço, ele tem uma importância fisiológica, né, para entender a questão biológica e tal, mas ele tem uma importância muito grande em pacientes em cuidados paliativos. Porque como ele já está muito comprometido e tal, o soluço ele já é um sintoma. Certo. Ele não é um comportamento tão simples assim. Então ele pode ser sinal de alguma coisa. E aí pessoas que trabalham com UTI ou com cuidado paliativo, em geral prestam muita atenção quando o paciente soluça. Sim. Então tem uma boa revisão de estudo sobre soluço nesses pacientes. Né? E aí esse caso do Fesmine, ele estava com um paciente que estava com soluço tipo há uma semana, ele não sabia o que fazer, tentou remédio, várias coisas, e era um paciente internado na UTI, ele era comprometido, ele estava desaturando, ele estava respirando mal, né? Estava comprometendo o caso dele. E aí ele teve uma ideia, ele tentava remédio, tentava tudo, ele teve uma ideia.
ele resolveu fazer uma estimulação anal no paciente. Olha só. E o soluço sumiu. Por isso ele tá nos anais na medicina. Exato! O soluço sumiu. Sumiu, desapareceu. Ele fez um relato. E aí ele fez até uma hipótese. Eu tô lendo aqui que é uma massagem retal. Isso. É isso? É basicamente muito parecido com o exame de próstata. Sim, assim, um estímulo com o dedo. Isso. E aí passou, né, o soluço. E aí depois de 2 horas, o soluço voltou de novo, fizeram de novo, e aí parou e nunca mais voltou. E melhorou muito a qualidade de vida. A sobrevida do paciente aumentou muito por causa disso. E aí ele fez até uma descrição, uma hipótese. Inclusive, deixamos uma entrevista com ele para o Ig Nobel, né, que ele fez. E a hipótese dele é que no caso daquele paciente, o soluço estava ligado ao nervo vago. Né? E como o paciente já era muito comprometido, estava tomando muitos medicamentos e tal, os remédios que eles davam para relaxar já não estavam funcionando. Certo. Né? Então esse tipo de estimulação é algo que ele não esperava. Mas é um estímulo que lembra um susto? É isso? É um estímulo que ativa o nervo vago. Então, na verdade, estimula o sistema simpático. Certo. E aí muda a homeostase do organismo e aí, pelo menos, a estimulação ali do diafragma passou. E aí ele dá uma outra hipótese. Que é um outro mecanismo para parar com soluços também. Tanto os de 2 dias, que são os comuns, quanto os persistentes, que é sexo. Orgasmo. Uma das coisas que mais estimula o nervo vago é orgasmo. Olha só. Então ele recomenda. Se o seu é mais confortável do que a técnica da massagem retal. Mas alguém se sacrificou para que ninguém precisasse mais. Enfim, pessoas podem gostar ou não. Então você pode usar o mecanismo direto ou você pode usar orgasmos também. E inclusive tem evidências de que melhora os soluços resistentes, né? Até 1 mês. Então o orgasmo já é uma solução final. Tá? Fantástico. E aí temos uma pergunta de um último ouvinte que é se outros animais soluçam. Sim. Né? Podemos dizer que sim, todos os mamíferos basicamente podem soluçar, né? Com exceção dos répteis e das aves. Os outros também soluçam. É isso, Altair. Aliás, esse é um episódio que ficou maior do que o normal. Você vê que é uma pergunta trivial, mas que nos levou aí para caminhos desconhecidos. E acrescentamos muito conhecimento à cultura inútil de vocês. Exatamente. Então agora vocês sabem tudo sobre soluço. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.